Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de física, sendo que nesta videoaula nós vamos falar sobre o princípio físico de Pascal, que é o princípio físico que explica o funcionamento desses equipamentos que estão ilustrados aqui na figura. Por exemplo, um macaco hidráulico, o funcionamento aqui da retroescavadeira, o funcionamento aqui do sistema hidráulico de um trator, de um elevador aqui de uma oficina mecânica e assim por diante, pessoal. O princípio de Pascal, aí, elaborado por Blaise Pascal, diz o seguinte: o acréscimo ou diminuição de pressão produzida em um ponto de um líquido, ele se transmite integralmente para todos os outros pontos. E aí esta seringa aqui, chamada de seringa de Pascal, ilustra para vocês o que ele queria dizer aqui sobre a transmissão integral do acréscimo de pressão. Se está sendo aplicada uma força aqui numa determinada área, então logo se diz que está sendo aplicada aqui uma pressão. E essa pressão ela está sendo transmitida aqui pelo líquido para todos os pontos do líquido, e faz com que todos os buracos aqui tenham água saindo na mesma pressão. Então é isso que ele quis dizer no seu princípio. Tá? Ele quis dizer então que aumentando a pressão num determinado ponto, essa pressão irá se transmitir pelo líquido de forma integral. Este princípio de Pascal, ele é aplicado aqui no caso, um exemplo bem simples de um pistão elevador de automóveis. Você tem aqui uma área pequena, um pistão número 1, onde é aplicada uma certa força, e esta força gera pressão, varia a pressão no líquido, e essa variação de pressão vai fazer com que surja aqui nesta outra área uma outra força. E aí a gente tem uma relação presto por esta equação matemática. Então, a variação da pressão que ocorre aqui no pistão da esquerda, no pistão número 1, vai gerar uma variação de pressão aqui nesse pistão da direita, nesse pistão 2. E a gente sabe que força sobre área é pressão, então a força 1 dividido pela área 1 vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. Devemos lembrar que a força e a área, elas têm as unidades dadas no sistema internacional por Newton e metro quadrado, respectivamente. A teoria é apenas isso, pessoal. Vamos agora para a aplicação em exercícios. Um elevador de carros, como este aqui da figura, utilizado num posto de gasolina, o ar comprimido exerce uma força em um pequeno pistão de seção transversal circular de raio 3 cm. Então, aqui nós temos o pistão número 1, onde tem o ar aqui comprimido. Ele vai aplicar aqui uma força, sabendo que esse pistão aqui tem este raio. Esta pressão é transmitida por um fluido incompressível a um segundo pistão de raio 14 centímetros. Então, pelo princípio de Pascal, essa variação de pressão ela vai ser transmitida por esse líquido, vai aparecer do outro lado aqui uma força aplicada nesse segundo pistão, cujo raio é 14 centímetros. Sabendo que G é 9,8 metros por segundo ao quadrado e que o valor de π é 3,14, determine qual a força que o ar comprimido deve fazer para levantar um carro de 1.300 kg. E também qual é a pressão de ar que vai produzir este efeito, que vai produzir esta força. Bom, gente, aqui nós temos algumas informações, né? Raio a gente representa pela letra R. Aqui também é um raio, também vai ser a letra R. Claro que aqui vai ser o raio do primeiro e aqui o raio do segundo. Aqui é a gravidade e aqui é o π, né? Esse 1.300 kg é a massa deste automóvel que está aqui na figura. Todos esses dados estão anotados aqui no slide número 5. Então, nós vamos resolver o nosso problema.
Para que a gente saiba qual é a força que deve ser aplicada aqui para elevar esse carro, a gente precisa aplicar aqui esta equação matemática decorrente do princípio de Pascal. Porém, cabe lembrá-los que um pistão, como disse o problema no enunciado aqui, você pode ver novamente, ó, dizia que o pistão era circular. Então, eu destaco aqui uma imagem que mostra para a gente esta área do pistão aqui é a área de um círculo, é dada por πr ao quadrado. Então, nesta fórmula aqui, nós vamos escrevê-la assim, força 1 sobre π vezes o raio 1 ao quadrado, igual a força 2 dividido por π vezes o raio 2 ao quadrado. Um outro detalhe que a gente precisa saber é que se a massa desse carro é 1.300 kg, a força que esse pistão precisa fazer aqui para erguer tem que ser igual ao peso do carro. Então, essa força número 2 aqui vai ter que ser o produto da massa pela gravidade. Então, vamos aqui fazer o seguinte. A força 1 é o que nós queremos. A força 2 eu vou trocar por mg. E aqui embaixo nós vamos escrever πr1 ao quadrado e aqui πr2 ao quadrado. De tal forma que a gente pode simplificar aqui esses π's e substituir os valores que a gente tem aí nos nossos dados. Vamos lá, então. O raio número 1 é 3. Então, 3, eu vou pôr a unidade aqui, centímetros quadrados. Igual a massa do veículo, 1.300 quilogramas, multiplicado por gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio 2 aqui ao quadrado. Então, nosso raio 2 é 14 centímetros ao quadrado. Não vai ser necessário fazermos a transformação disso aqui para metros, porque depois a gente vai poder simplificar, porque vai aparecer centímetro quadrado nos dois lados da igualdade. Continuando então, a força número 1 é igual a 3 ao quadrado, 9 centímetros quadrados, igual a 12.700 newtons, que é a unidade do peso aqui em cima, dividido por 196, que é o quadrado de 14, ficando com a unidade centímetro quadrado. Novamente aparece aqui a mesma unidade, podemos simplificar. A força 1, então, será igual a 9, que está dividindo, multiplicada por essa divisão aqui. Essa divisão dá 65 newtons. 9 vezes 65 newtons vai dar um valor igual a 585 newtons. Esta é a resposta do nosso exercício da nossa letra A. A letra B, então, pessoal, ele está perguntando qual é a pressão que vai erguer esse carro aqui, né? Para calcularmos essa pressão, a gente vai fazer força dividido por área. Bom, a gente não pode misturar aqui força 1 com área 2 e vice-versa, né? Então, eu posso fazer uso fazendo força 2 dividido por área 2, ou eu poderia fazer pressão igual a força 1 dividido por área 1. O resultado será o mesmo. Bom, vamos fazer aqui usando os dados do número 2, então. Essa força número 2 é o peso do automóvel, né, que a gente calculou antes. O peso do automóvel era 14.700 newtons. Então, eu teria 14.700 newtons dividido pela área número 2. Bom, agora sim, se nós quisermos expressar a pressão na unidade Pascal, é necessário que aqui embaixo nós tenhamos unidade metro quadrado. E para que tenhamos esse metro quadrado, é necessário que esse raio aqui seja expresso em metros.
Então, o nosso π é 3,14 multiplicado pelo raio, que é 0,14 metros elevado ao quadrado. Fazendo esta operação matemática, a gente vai ter 14.700 dividido por 0,0615 metros quadrados. E essa divisão de 14.700 por esse valor de 0,615 dá o valor de 207.154,5. E a unidade, então, será o Pascal, né? Vamos apagar isso aqui e vamos escrever isso aqui embaixo. Pessoal, está aqui a resposta da letra B. Pessoal, eu trago aqui uma aplicação tecnológica nos sistemas de freios hidráulicos, onde uma pessoa aplica uma força aí através do seu pé lá no pedal de freio. Essa força aciona um pistão, gera aqui uma variação de pressão. Essa variação de pressão vai ser conduzida pelos canos, pela tubulação onde tem óleo dentro, e vai surgir uma força, ou seja, uma nova pressão aqui nesse outro lado da pinça do freio, que vai pressionar aqui o disco de freio. É claro que aqui vocês estão vendo que existe uma bifurcação, onde vai aqui ter dois caminhos, né? Então, parte do fluido vai transmitir pressão para cá e a outra parte vai transmitir pressão para cá. E aí surgem aqui as forças, né? Fazendo com que a pinça de freio pressione contra o disco do veículo, fazendo com que ele seja freado. Aqui na sequência, eu trago para vocês o tal do sistema ABS. ABS é uma sigla inglesa que vai dizer que é um sistema anti-bloqueio, tá? Isso é a tradução para o português. Esse sistema anti-bloqueio nada mais é do que um sensor que faz com que, à medida que esse disco fosse travado, ele percebe e faz com que a pastilha solte um pouquinho. E aí o disco não trava, as rodas não travam. E esta consequência é muito importante para a dirigibilidade do veículo, porque se a roda não trava, o motorista não vai perder o controle do carro, ele vai girar o volante, o carro vai obedecer à curva que ele quiser fazer. E também vai aumentar o poder da frenagem. Por quê? Porque quando a roda ela não arrasta no chão, o veículo acaba parando um pouco mais rápido do que quando ela arrasta. Todas essas informações que eu acabei falando para vocês aqui, eu tentei escrever aqui no slide número 9 para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que a gente vai debater sobre esse tema. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o princípio de Pascal. Encerramos por aqui mais essa videoaula. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!